Graças a Deus por mais uma noite a qual o Senhor nos permite estar na sua presença. Como os anunciamos, não se dirige a nós para dar um centavo, porque a Bíblia vai nos dizer que de graça recebemos e de graça nós temos que dar. O nosso compromisso aqui não é com o seu dinheiro. O nosso compromisso aqui é com a sua alma. Nós não pregamos contra os homens. Nós pregamos contra a mentira dos homens. Aonde Deus, através da boca do profeta Oséias, no capítulo de número 4 e no versículo de número 6, ele vai dizer: o povo, ele perece por falta de conhecimento. A Bíblia, um livro inspirado por Deus, aonde num período que Deus separou 40 homens para anunciar esta palavra. A palavra de Deus, ela vai nos dizer no livro do profeta Sofonias, no capítulo de número 1 e no versículo de número 14, porque Deus, ele tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque os homens, eles não buscam o conhecimento de Deus. Os homens só querem saber de homicídio sobre homicídio, de adultério sobre adultério. Por isso Deus há de trazer o dia do juízo. Paulo vai nos dizer qual é este dia do juízo. Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo de número 2, ele vai nos dizer que há de chegar o grande e terrível dia do Senhor, aonde Deus há de trazer um juízo sobre a humanidade. Mas você muitas vezes faz uma pergunta: Deus é amor, irmão. Você está certo, Deus ele é amor, mas também Deus traz juízo sobre os homens. O Deus a qual no Gênesis capítulo de número 6 vai dizer que matou uma geração inteira, aonde salvou somente 8 almas. O Deus de amor foi o mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra pelos pecados a qual aquela geração cometia. A Bíblia vai nos dizer que o Deus de amor matou afogado, ao abrir o mar vermelho, Faraó e todo o seu exército. Isaías capítulo 59, ali ele vai nos mostrar e vai nos dizer que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. E o que é pecado? Muitos não têm o conhecimento, muitos não sabem o que quer dizer a palavra pecado. A palavra pecado no seu original é errar o alvo. O ser humano ele erra o alvo, por isso está separado de Deus. Quando Adão desobedeceu a Deus, entregando o seu coração à sua esposa, que comeu o fruto
a qual Deus tinha dito: de todas as árvores comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela, o dia que comer, certamente morrerá. Por isso lemos ao iniciar esta palavra, Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23. O salário do pecado é a morte. Parte A do versículo. Por isso Deus, hoje, Ele vem nos dizer, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e no versículo de número 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos, em todo lugar, que se arrependam. O homem sem arrependimento, ele não pode chegar até Jesus, porque a palavra vai nos dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. João o Batista, ao anunciar o Evangelho, ele vai dizer: arrependei-vos e credes no batismo. Jesus vai dizer: arrependei-vos e crê no Evangelho. Esta noite, estamos anunciando aos queridos ouvintes que tem que se arrepender, que tem que ir até Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 6, o próprio Cristo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O ser humano nasce enxertado com o vírus chamado pecado. O ser humano, ao nascer, já nasce separado de Deus, porque ele herda desde Adão um vírus chamado pecado, e somente o sangue de Jesus pode dar a cura para este pecado. Por isso, esta noite, anunciamos a todos que se arrependam, que larguem os seus pecados. Paulo, a escrever aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo de número 6 e no versículo de número 9, Paulo vai deixar bem claro que todo ser humano, ao morrer nas suas práticas, ele não herda o reino de Deus. É só você conferir aí na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9, vai dizer: não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Quando um ser humano morre nessas práticas, não adianta acender vela, não adianta fazer missa de 7º dia, porque isso é balela. Não existe purgatório, não existe espiritismo de Allan Kardec, porque está escrito na palavra de Deus. Evangelho de João, no capítulo de número 8 e no versículo de número 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo 36 vai dizer: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Esta é a palavra de amor. Esta é a palavra de salvação. Muito dessas palavras não se escutam em quatro paredes. Não se prega mais arrependimento nos templos. Não se prega mais sobre santidade nos templos. Não se prega mais sobre inferno nos templos. O que se prega é só campanha do óleo, é só campanha do sal grosso. Vinde como quer estar e permaneça como está. A palavra de Deus vai nos dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11 e no versículo 28: vinde a mim, todos vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus faz este convite ao homem, mas é o convite mais rejeitado pela humanidade. Muitos até mesmo dizem que Deus pode ter mudado, mas a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não muda, e não há nele variações de mudança. O que muda são o homem. O homem não quer saber de Deus. O homem quer saber de adulterar. O homem quer saber de fornicar. O homem quer saber de idolatrar. Mas de Deus o homem não quer saber. A Bíblia vai nos dizer, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, versículo 23, todo aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. O primeiro convite é: pode vir como estás, da forma que você se encontra, você pode vir. Mas o segundo convite: não permaneça da mesma forma. O Evangelho, o reino de Deus, é renúncia. O homem tem que renunciar aos seus pecados. O homem tem que aborrecer a sua vida. Está escrito: aquele que ama a sua vida vai perdê-la, mas aquele que aborrece por amor a mim vai achá-la. Palavras que muitos não pregam em quatro paredes. Aqui há a palavra verdadeira, palavra sem mistura. Você pode consultar a sua Bíblia, ou se você tem alguma dúvida, nós estamos aqui para esclarecer esta palavra. Estamos aqui para anunciar a você o Evangelho ao qual Cristo anunciou. Estamos aqui para anunciar a você o Evangelho que Cristo, como diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, a respeito de tudo aquilo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Jesus não foi só na teoria, Jesus foi também na prática. Jesus ensinou e mostrou como devemos fazer. Jesus, ele vai dizer: ide por todo o mundo e fazer discípulo. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, versículo de número 4, a Bíblia vai nos dizer que Pedro, ao pregar a palavra, muitos se converteram ao Evangelho. Esta geração dos últimos dias, o seu coração está endurecido para Cristo. Até mesmo dentro dos templos, as pessoas não consultam mais a palavra de Deus. Aquilo que o homem fala, aquilo eles aceitam. Por isso, Deus vai dizer
O meu povo perece por falta de conhecimento. O Evangelho do Reino de Deus é para nós nos ajudarmos uns aos outros. Por isso, esta noite, nós anunciamos a você este Evangelho. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Venha para Jesus. Largue e abandone os seus pecados. Porque Cristo falou a uma mulher a qual foi pega em adultério: vá e não peques mais. Cristo não veio condenar esta humanidade. Cristo veio salvá-la. Mas o homem, ele tem por direito de escolher se quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Esta é a palavra da salvação. Esta é a palavra desta noite a esta comunidade. Esta é a palavra a você, querido ouvinte. Nós não estamos interessados no seu dinheiro. Nosso objetivo é que você escute este Evangelho e se arrependa, para que você venha ter a paz em Cristo. Pregadores de rua, Belém do Pará, direto da Olaria, para anunciar a palavra da salvação. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.